Shalom, povo de Deus! E aí, como é que vocês estão? Eu espero que estejam bem. Nós vamos começar um curso básico de música, introdução à música, com o intuito de vocês começarem a tocar na igreja de uma maneira básica, mas de uma maneira bem concisa. Isso significa que você vai aprender a tocar na igreja e vai trocar de uma maneira que vai soar profissionalmente, porque a intenção aqui é ter uma boa base musical. Então, se você quer começar com uma boa base para não se perder e aí começar a evoluir para um nível médio ou um nível avançado, você precisa de uma boa base. E a nossa intenção aqui é ter uma boa base musical. E nessa introdução musical, nós vamos falar sobre o violão, que é um instrumento de corda. Nós vamos trabalhar com um violão muito simples, é um dos mais baratos do mercado. E a nossa intenção aqui é fazer com que você desenvolva com aquilo que você tem. Qual é o melhor instrumento? O que você tem. Então, se você puder comprar um instrumento mais básico, você compra e começa a exercitar. O importante é você fazer os exercícios. A constância ela é muito mais importante do que você tentar fazer tudo de uma hora só. Eu costumo dar um exemplo, de caixa de supermercado. Nem sempre elas gostam daquilo que fazem, mas o tanto que elas repetem aquilo que faz, por exemplo, digitar um produto, elas acabam aprendendo, e esse aprender é tão mecânico que quando digita o código, por exemplo, de uma cebola, ela digita o código lá com não sei quantos algarismos, uns 12, 13, e ela digita sem pensar, porque ela consegue gravar aquela sequência de que faz tantas vezes todos os dias que consegue realmente surpreender. Estou suando aqui, tá um pouquinho quente, mas nós vamos desenvolver o nosso trabalho. Então, como a caixa, que ela repete sempre aquilo que faz, ela acaba desenvolvendo uma habilidade motora, é o que nós precisamos fazer. Então, a música em si, ela exige 2 passos de nós. O primeiro passo é conhecer o instrumento que nós vamos aprender a tocar. E aí, conhecer o instrumento significa entender como é a sua construção, o que é que vamos extrair dele, como vamos tocar, algumas técnicas baseadas no instrumento. Nós vamos começar a desenvolver esse instrumento. E aqui nós vamos falar sobre violão, O violão é um instrumento de 6 cordas, esse violão é um instrumento de 6 cordas. Nós temos as casas, Nós temos os trastes, não é o marido. Opa, não. Não é falando dos maridos, tem muitos maridos excelentes, eu sou um deles. Não é o marido, mas é os trastes. Nós temos aqui as tarraxas do violão, aqui a parte de cima do violão. Aqui nós temos essa caixa acústica, que é um violão acústico. Então, esse instrumento aqui, você precisa conhecer e dominá-lo. E o primeiro passo do instrumento é você exercitar. Não adianta você querer correr se você não tem preparo físico. Se você começar a correr sem preparo físico, você pode passar mal e talvez até vir a óbito. E por isso que muita gente acaba desistindo, porque quer correr no instrumento sem primeiro se preparar. E o primeiro passo é se preparar para tocar o instrumento. Precisa primeiro exercitar os seus dedos, a mão esquerda, a mão direita. E é isso que nós vamos fazer. Essa primeira aula de introdução é um exercício para a mão direita e esquerda. Vamos fazer um exercício básico. Nós vamos usar a mão direita com as cordas. Detalhe, precisamos falar. O violão, ele conta as cordas de baixo para cima. Então, essa corda aqui de baixo é a 1, a segunda 2, 3, 4, 5 e 6. A corda Mi, que chamamos de Mizinha, Si, Sol, Ré, Lá e Mi. Agora é a Mizona. Essas cordas aqui, elas estão distribuídas dessa forma. E nós vamos começar da corda número 6 até a corda de número 1. Colocando dedo 1, 2, 3 e 4. Fazendo um exercício casa por casa. E esse exercício vai nos dar familiaridade com o braço do violão em casas diferentes. Porque quando vamos montar um acorde, é necessário que nós tenhamos essa habilidade. Então, para montar os acordes, você precisa desenvolver essas habilidades.
Então é um exercício básico, fácil, que vai fazer com que você desenvolva, e daí em diante você pode começar a colocar alguns acordes, mas primeiro precisa ter essa familiaridade com o instrumento. Vamos lá? O exercício é bem básico. Daqui em diante você usa os dedos, apontador e o do meio. Faça bem devagar. E aí você vai fazendo, repetindo, para que você desenvolva. E aí depois vamos para os próximos passos. Você pode fazer o exercício também intercalando entre dedos. E vai fazendo uma série de variações. Isso vai te ajudar a movimentar o dedo, conhecer com as mãos, tanto direita quanto esquerda, as cordas que você usa, né, no instrumento para desenvolver. E aqui a intenção é que seja de maneira mais fácil e didática possível para que você venha desenvolver. E detalhe, isso é muito importante. Quando nós construímos uma casa, o mais importante da casa é o seu alicerce, é a base. Então, para você desenvolver e ser bem melhor no instrumento, você precisa fazer exercícios para que você posicione de maneira correta seus dedos e a sua mão, e o seu corpo crie uma memória muscular para que você desenvolva e toque muito bem na igreja. O primeiro passo é esse mesmo. A criança, ela engatia muitas vezes até aprender a andar. E por muitas vezes ela cai, muitas vezes ela cai. E quem está começando muitas vezes vai errar, mas é isso aí. Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo, né? Vamos fazer esses exercícios e depois desses exercícios nós vamos passar para uma música muito fácil. Vou ensinar aqui uns 3 ou 4 acordes para que venhamos aprender essa música e desenvolver essa música. Mas aí detalhe, você vai fazer os exercícios e vai fazer a música depois, para não ficar chato. Você vai fazer os exercícios, depois vai aprender a tocar a música. Valeu? A próxima, nós vamos aprender a tocar uma música. E essa música é bem conhecida no meio gospel, que é Porque Dele, Por Ele. Beleza? Então, estou te aguardando no próximo vídeo. Tchau!